de São Paulo, que é Rafael Nogueira, e mais um episódio de Flops, que é uma coisa que eu tô amando. É muito bom. É muito bom Sim. falar de flops, eu tô adorando também. Sim. É bom que nossos ouvintes também estão gostando, né? Então isso é É, ótimo. Isso é ótimo. todo mundo feliz. Sim. Alene. De Curitiba, que é a Lene Botarelli. Que delícia esse cheirinho de misoginia pela manhã! Nossa. Olha, Gostoso! vamos ter um espetáculo gostoso para Sim. falar. Ah, que legal! É sempre bom, né? Ai, Sempre acordar bom. domingo de manhã para falar de misoginia. Hum. Ah. Ai, eu amo. De Fortaleza, que é Glauber, e It Been Kunst, porque eu tô na linha tabu mesmo. Eu vou fazer a Olha, linha falando Levi alemão. Bowery e vou dizer que eu sou arte. Porque acordar 10 horas da manhã, 9h30 da manhã no domingo para gravar às 10 tem que ser arte. É verdade. Isso, pra mim é É, isso. musical cast é arte, é isso. A gente tá falando de arte, a É, gente é ama a arte, é isso. isso. É isso. É A sobre gente tem a isso. bandeira, a gente tá com a bandeira comunista aqui, gente, do movimento comunista hoje na Sim. imagem. Pra quem tá vendo o vídeo, tem uma bandeira É, ó, tem ali, comunista. ó, o martelo, a foice, a estrelinha. Esse domingo não podia ser melhor. É Nossa, isso. falar sobre isso, né? Falar sobre arte, misoginia e comunismo. Comunismo. O Arte, gado misoginia e passa mal. comunismo. Pode ser o subtítulo desse episódio. Não. Já Muito temos bom. esse subtítulo: Arte, misoginia e comunismo. Ótimo. É quando Mas, é- o gado passa mal. mas é basicamente tipo assim, resumir o plot de cada musical é isso, É, basicamente. é. Sim, pra mim é isso. E ainda podia piorar, porque no meu ainda podia entrar drogas. É, droga, é Arte, verdade. drogas, comunismo e misoginia. Nossa. É isso, o episódio acaba aqui. Um beijo pra É. vocês. Obrigado, gente. Foi ótimo. Tchau, tchau. Spotify vai, tipo, tirar a gente de lá, né? Mas enfim, seja bem-vindo ao Musicalcast, um podcast sobre teatro. Não, nem sei mais o que falar, mas enfim, é um podcast sobre teatro musical, primeiro do É o Brasil, pra primeiro. você, pra, pra você que é informação ali da superfície. Eu mudei um pouquinho, mas tá tudo bem. É a mesma coisa. Enfim, esse aqui é mais um novo episódio sobre o Flops da Broadway, né? Porque é Broadway, não é West End, porque tem gente que tava querendo falar outro dia sobre o musical de West End. Falei, não, não vai. É só sobre Broadway. Vai ser próximo. Próxima série. A Não, próxima série. a gente A faz gente uma faz uma série de flops do West. extraordinária. Sim, É. sim. É. O É, o West End motivo. também Flops vai bombar, porque gerais, tem uma assim. flop lá. Sim, Tem um sim. monte. Não, é que eu digo assim, porque a gente não tem muita informação sobre as coisas do West End de fora, porque não tem registros disso, né? Tipo, o West End é muito precário em relação a isso. E Broadway tem de tudo, né? Tem todas as informações precisas que a gente precisa. É. Gente, se vocês não conhecem, existe o IBDB, que é tudo. Sim. Ou o próprio site do Playbill, nossa, o site Playbill é completo, o Broadway World, nossa, então é muita informação que tem sobre os espetáculos da Broadway. É. Mas enfim, esse aqui é o terceiro episódio sobre flops da Broadway, mas antes da gente entrar no episódio, bora lá, Lene, recadinho. Gente, para quem não sabe, a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura para a gente conseguir financiar a nossa criação de conteúdo, para a gente poder dedicar mais tempo para produzir mais e melhores conteúdos para vocês, comprar equipamento também. E se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhada lá no nosso Catarse. Você pode apoiar a gente com qualquer valor mensal e a partir de R$ 10 mensais tem recompensa e novidades exclusivas e entre elas ter acesso aos vídeos das gravações antecipadamente. Inclusive, a gente está gravando num domingo. Ontem eu mandei o vídeo da gravação do Show do Milhão para todo mundo antecipado, Olha. para a galera conhecer, porque inclusive agora novas coisas exclusivas aí de poder ser convidado para gravar com a gente, né? A gente Sim. vai começar a convidar a galera do Catarse para gravar com a gente. E lá você também pode sugerir uma pauta, participar da gravação, anunciar produto ou serviço, várias coisas. Para saber mais, é só acessar catarse.me/musicalcast. E a gente quer agradecer a todo mundo que assina, todo mundo que apoia, e em especial Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Maria Valéria Fagá, Verônica Oliveira e Marco Tiné. Muito obrigada.
É isso, obrigado vocês. E obrigado mais uma vez o Gabriel Soteri e o Júlio Veloso que participaram do nosso último episódio. Se vocês não escutaram o último Sim, episódio, escutem, porque estava sensacional. foi Está divertido. divertidíssimo. Sim, pelo amor de Deus, foi ótimo. Eu fiz uma super edição com músicas de fundo e tudo mais. É, ficou demais, tem que Pô, ouvir. Tá bem divertido. Pra quem não escutou, nem sabe do que a gente tá falando, a gente fez um show do milhão de musicais, então volta lá e escute, porque tá maravilhoso. E se foi você super não divertido. escutou nossos outros episódios de flops da Broadway, volta também e escute, porque também tá valendo a pena. Muita informação sobre musicais. É. Em Beleza? cada episódio a gente fala de 3 ou 4 flops e passa todas as informações para vocês. Isso. Bem, bora lá então. Hoje, então, a gente vai falar de mais 3 musicais. Lembrando que nesses episódios de flops, a gente também escolhe 2 músicas pra gente tocar um trechinho. É, Várias. sim. Glauber sempre esquece. No meu caso, eu vou tocar um trechinho de cada música do meu musical, porque vale a pena. Eu queria. Nossa, Vai nossa, ser agora. eu queria tocar várias. Vai seguir uma sequência de 15 segundos de cada música de Chess. Sim. Aproveitem. Aí os 15 segundos iniciais é só as introdução das músicas, Sim. só os instrumental. No máximo tem um I don't. Aí corta. Toma. Aí corta. Por aí, ia ser ótimo. Não, mas eu queria tocar muita música. Mas enfim, vai ser 2 músicas de cada musical. Você vê que no último episódio de Flops a gente quebrou um pouco isso do Groundhog Day. Coloquei 3 músicas, né? Porque. Mas a Você trilha, aguentou. mas a trilha é super bonitinha de Groundhog Bonito. Day, então vale a Sim, pena. valia a pena, né? Realmente. Porque, igual eu falei, além de não soube escolher as músicas, eu tinha que colocar a minha música favorita. É bem que o tema hoje era misoginia, né? É. Estamos no tema, galera. Estamos no tema. Que horror. Mas enfim, bora lá então. Eu vou começar a falar sobre o musical Chess, que na verdade a gente até já tem um episódio que a gente falou bastante. A gente explorou sobre a história, sobre como foi as produções. Mas é um episódio lá, tipo, foi acho que o 16º, 16º tá certo, né? 16º. 16º existe na matemática. Eu fiquei pensando agora se essa existe, que eu nunca acerto. Tá, 16º. Eu acho que Um foi o eterno problema com números decimais, né, amigo? Faz parte. Mas foi assim, um dos primeiros episódios, tipo assim, eu não sei se eu gosto mais dos primeiros episódios do Musical Cast, porque eu não sei. A gente melhorou tanto, né? Então, fique nesse, se você quiser escutar sobre o Musical Chess, beleza? Mas enfim. Quem não sabe que é o musical chess, né? A tradução literal é xadrez, né? Que é até um nome meio estranho, né? Se fosse traduzir ao pé da letra. Mas o musical chess, ele ficou bastante famoso. E ele, assim, ele era um musical muito aguardado. Por quê? Primeiro de tudo, que era um novo musical de Tim Rice. Tim Rice já estava, assim, bem famoso por trabalhar com Andrew Lloyd Webber, né? Tipo, já fez vários sucessos, tipo, Jesus Cristo Superstar, Evita, enfim. Então, mais um musical que estavam esperando muito quando tinha o nome do Tim Rice, então era algo esperado. E também tinha também 2 pessoas que sempre tiveram interessados em escrever musical, que foram convidados, que é o Bjorn Ulvaeus e o Benny Anderson, que eram as cabeças do ABBA. Ou seja, eles escreveram as músicas, quem escrevia as músicas do ABBA, né? E eram os 2 caras ali também, né? Então eles escreviam as músicas e eles foram convidados para escrever as músicas do musical Chess, porque a princípio o Tim Rice tinha convidado o Andrew Lloyd Webber, só que ele estava muito ocupado com o musical Cats. então ele não aceitou, né, na época. Aceitado, hoje a gente não tinha essa bomba aí, né? Não. Ou não, ou não. Ou não. Ou não, é isso que. É porque o Andrew Lloyd Webber também é do nome forte também, então não sei. Ah, Mas enfim. O Musical Chess, ele começou como um concept album, que era uma coisa muito comum que foi feito com o Jesus Cristo Superstar, o Evita, que é lançar um álbum sem ter um musical, tipo, só ter uma ideia de como seria o musical das músicas e lançar um álbum. E esse concept álbum do Chess fez muito sucesso, tipo, foi parar, assim, na Billboard, né, o single também tem um single da música One Night in Bangkok, foi tipo, entrou na Billboard dos Estados Unidos. Então, assim, fez muito sucesso o concept álbum. Então, essa música é meio que famosa até hoje, né? Assim, até hoje, toca tipo assim, balada. trilha de filme e tal. Sim, toca bastante. Então, assim, por ter um álbum já famoso, com músicas famosas, né? Então, a expectativa é sempre muito alta pro musical.
Isso foi só em 1983 que foi lançado esse concept album, e o musical em si, né, que abriu no West End, foi só em 1986. Bem, como a gente tá falando mais dos flops da Broadway, né, vamos focar um pouquinho realmente na Broadway. Mas assim, o musical, quando abriu no West End, foi um sucesso, porque estava sendo muito aguardado pro lançamento, e era tipo, um mega musical também, tipo assim, era assim, coisas gigantescas no palco, era um show muito tecnológico e difícil de fazer acontecer, tipo assim, era grandes telões, era muitas televisões no palco, era tipo uma tecnologia que nunca tinha sido vista até então, que tipo, porque foi mais ou menos ali junto na época que abriu o Fantasma da Ópera, que também era um show muito tecnológico, então era aqueles os anos 80 que a gente já falou antes, né, de muita inovação no palco, de ser tudo muito gigantesco. O sucesso no West End foi grande, lá durou 4 anos, tipo, então as pessoas teve assim né, as críticas assim gostaram, outras não gostaram, mas mesmo assim o público amava o espetáculo, até mesmo porque as músicas já eram muito conhecidas, eram muito fortes, principalmente no Reino Unido. E aí eles, obviamente, né, eles sempre vão querer levar para Broadway, especialmente porque é um musical de Tim Rice e Tim Rice tem que ir para Broadway. Aí foi que, em 1988, eles resolveram, então, né, montar na Broadway. E, e foi assim, até engraçado porque foi na mesma época do Carrie. Então, tipo assim, foi dois grandes fracassos, tipo assim, nos mesmos dias acontecendo. Quem, de repente, Dois grandes investimentos, né? sim, investimentos. Tipo, você poderia ter saído do Carrie e assistir o Chess, sabe? Tipo, no mesmo dia. E depois disso nunca mais ir ao teatro na vida. Você fica traumatizado, né? Quando É. tipo, isso que é Broadway, né? Gente, eu esperava outra coisa. Mas enfim, o musical Chess na Broadway, ele teve só apenas 68 apresentações, o que realmente é pouquíssimo, né? Tipo, se tem 68 apresentações, é flop garantido, realmente, né? Ele teve 17 previews. Ele abriu no dia 28 de abril de 88 e fechou dia 25 de junho de 1988. Então, sim, foi um curto tempo O pobre realmente não de teve prestação. chance nem de mudar de ano, né? O meu, pelo menos, mudou de ano. Parece que dá uma alta energia, né? Você muda de É, ano. Parece que tem que ficou mais estrear. tempo. Quando você tá na dúvida se vai flopar ou não, estreia mais pro final do ano, pra ver se dura pelo menos até o ano seguinte. Mas estreia no final do ano é uma boa ideia, assim, porque pega o público que vai para Natal e Ano Novo para Nova York. Se você E vê querendo ou não, tem público, né? Sim, sim. Sim. Se você vê, tipo assim, os ingressos vendidos nessa época de final de ano, é onde que tá sempre mais cheio os teatros. Então é Aham. uma boa. É uma boa, Sim, realmente. essa época é boa, mas logo depois ali, tipo É, janeiro, aí fevereiro, é. aí tá Ô, deserto. Sim. Até mesmo porque tá sempre muito frio, né? Nevasco Sim. sempre, então é complicado. tá lá a família do elenco, a pobre da mãe do infeliz batendo palma na plateia. Por aí, por aí. Vai, segue. Bem, o que aconteceu? Por que que fracassou Ai, tanto assim? só uma coisa, Ah, desculpa, é porque inclusive tem uma gravação muito famosa do ABBA cantando One Night in Bangkok. não, não tem, não. Tá aqui no Não, YouTube. não tem. Não É existe. porque os compositores são do ABBA, Eles não é? colocam aba, mas não tem, não. Essas Amigo, aí. eu já tinha visto mais de uma vez Não, isso. não Eu vou tem, mandar pra amigo. ti pra tu ver. Tudo bem, corta aí. Eu vou só mandar pra tu ver. Deixa eu ver. Eu até sei qual que é essa apresentação, a apresentação da TV. É, ela mesma. É, não, não é eles, não. Para que Mas tudo eles bem. não. Vai, segue. Tá, vamos lá. Um dos motivos assim maiores do fracasso da Broadway foi que é aquela coisa que a gente até já comentou em episódio anterior dos flops, é aquela coisa, não mexe no que tá funcionando, sabe? Tipo, porque assim, em Londres estava funcionando, o público estava gostando. Só que aí eles quiseram tipo mudar totalmente pro público americano, porque eles consideram que o público americano é diferente, de repente até mais crítico, então eles reformularam totalmente a história. Na verdade, assim, o book, né, o libreto era do Tim Rice mesmo, do West End, e daí pegaram uma outra pessoa, realmente um americano, o Richard Nelson, para reescrever totalmente. Ou seja, eles mudaram totalmente assim a estrutura do plot mesmo,
tem músicas a mais, tem umas músicas esquecíveis que, tipo, nunca mais foram usadas fora da Broadway. Tem uma música nova que eles incluíram, que depois ficou eternamente, é uma das minhas músicas favoritas, até depois eu vou falar um pouco dela. E, ou seja, essa foi umas coisas assim que mais deixou o público meio desanimado, porque eles já conheciam, já tinham ideia de como era no West End e eles não viram aquilo lá. Só que assim, no West End, né, a versão era praticamente um sung-through, tipo, tinha 3 minutos de fala no máximo, era só basicamente música. Aí na Broadway, tipo, era um terço inteiro só de falas, ou seja, era. E assim, e ficou maior na Broadway também. Tipo assim, as previews duravam mais de 4 horas de duração, então era assim, era uma Nossa coisa senhora. longuíssima. Eles tinham muito problema também, técnicos também, então, tipo assim, eles conseguiram resolver os problemas, tipo, na estreia, mas mesmo assim tava longuíssimo, tinha mais de 3 horas de duração, era 3 horas e 15. Então, isso também, o público já não ficava tão satisfeito você ficar lá mais de 3 horas sentado, né, assistindo um musical. Né, que até nos dias de hoje, Quando o né? musical é bom, é difícil você ficar 3 horas, avalia ele sendo ruim, né? Exatamente. Puxado. Puxado mesmo. É Bem, difícil de defender, assim. vamos lá então só um pouquinho para vocês saberem o que é a história do Chess. O Chess, né, como a gente estava falando aqui, quem viu a imagem, né, que tem a bandeira dos Estados Unidos e da União Soviética, né, do comunismo, na verdade assim, a história é um o pano de fundo da história é a Guerra Fria que estava acontecendo nos anos 80 ali, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, ou seja, capitalismo, né, contra o comunismo. E isso, assim, na época, nos anos 80, era muito forte, era assim, o que se falava nas notícias, no dia a dia, se falava muito sobre a Guerra Fria. Então, assim, o musical foi feito enquanto a Guerra Fria estava acontecendo. O que é a história do Chess, então? O Chess é um triângulo amoroso, na verdade, assim, que é um. Desculpa. Que é um russo, o Anatoly Servietsky, e o americano, que é o Fred Trumper. Quase Trump, é Eles Trumper. são gays? Não. Não. Eles Ah, são rivais, eles são rivais. já Imagina, dizer, né? nossa senhora, Que que coisa pra inovador, né? frente. É, Que negócio inovador. É porque eu nunca é, aguentei ver Chess todo, só escutei a trilha. Então podia ser um romance gay, eu ia ficar só. não. Nossa, eu nunca vi esse romance gay. E ainda mais contra, tipo, contra um russo e um Um russo e americano. um americano, meu Já Deus. pensou? Esse Romeu e Julieta Meu da Guerra Deus, que Fria? loucura. Eu quero Vamos reescrever escrever? Chess agora. Eu quero Vamos reescrever. escrever Vamos Romeu e Julieta da reescrever. Guerra Fria? Eu acho tudo. Gente, eu quero reescrever Chess agora. que, que ideia genial. Mas enfim, era o Fred Trumper, que era o americano, o Anatoly Servietsky, que era o russo. Eles eram rivais, eles eram tipo campeões de xadrez, eles sempre competiam, né, nos campeonatos mundiais. E eles tinham também os seus assistentes. O Fred tinha a Florence Vesey e o Anatoly tinha o Molokov. Bem, o que acontece? No primeiro campeonato que acontece, o Fred Trump, ele tem assim, ele é uma pessoa muito forte, muito temperamental, e ele não tem um comportamento muito bom, o que é muito mal visto pela parte da Federação Russa, né, da Federação Soviética. E a, a partir desse comportamento dele, começa, tipo, meio que ruir as coisas pro americano. E a Florence, que é sempre assistente dele, sempre ficou do lado, começa a não gostar mais das atitudes dele, começa a não ligar muito mais pra ele, tipo, não dar bola mais pra ele. E nisso tudo, o que que acontece? A Até Florence agora eu achei zero interessante. Sim. A Florence começa a se apaixonar pelo russo, pelo Anatoly. Ah, Aí as coisas começam a ficar mais estranhas, porque daí tem realmente, né, o triângulo amoroso entre o Fred, a Anatoly e a Florence, porque o Fred já teve uns casinhos ali com a Florence também. E aí o seguinte, continua ainda tendo os campeonatos e se descobre que a Florence, ela tem um pai que, na verdade, ela assim, tem uma descendência húngara, porque o pai dela foi um preso político na Revolução Russa, e até hoje o pai dela está preso pela KGB, né, pela União Soviética. E, enfim, se sabe isso no primeiro ato, que é uma coisa importante para o segundo ato. E nisso tudo,
o Anatoly começa a não ficar muito satisfeito também com os jogos políticos, porque o enredo do Chess é muito político ali, assim. Ele realmente, a carga é muito política, tem as historinhas de romance e tudo mais ali, mas é bem a carga política mesmo. E também o Anatoly começa a não ficar satisfeito com os jogos políticos que começa a acontecer, né, tipo de tentar um dominar o outro e usar das questões que estão acontecendo da Guerra Fria, né, dentro do campeonato, e ele resolve não ficar mais na União Soviética, ele deserta e quer ficar neutro, ele não quer mais ser parte da União Soviética. E isso acontece tudo no primeiro ato. No segundo ato... Nossa. É. Por isso que é longo. Sim. Meu Deus, isso eu pensei que já era a peça toda. Não. O segundo ato, daí, tipo, já se passa um ano depois. Isso, tô falando a história que é basicamente da Broadway e do West End, só que na Broadway, tipo, tudo é no mesmo campeonato de xadrez, é tipo, tudo no mesmo ano. Aqui depois, na versão oficial, que é o de hoje em dia, já é um ano depois, que é no ano seguinte do campeonato de xadrez. No ano seguinte, a Florence e o Anatoly estão juntos, então já fazem um casal ali, só que o Anatoly ele tem uma esposa na União Soviética, a Svetlana. Então, sim, ele tá ali com outra mulher, mas ele tem uma outra, sabe? E o que eles querem? O Molotov, que é o assistente do Anatoly, não tá satisfeito por ele ter desertado, ele não tá satisfeito com nada do que tá acontecendo, e resolve chamar a Svetlana pro campeonato para tentar convencer o Anatoly a voltar para a União Soviética. Só que assim, e também eles estão tentando de um jeito de o americano ganhar. Tipo, do Anatoly desistir do jogo, tipo, de jogar errado pros Estados Unidos ganhar, porque tem uma coisa ali por trás que eles estão tentando, né, manipular para desentregar, assim, a manipulação seria os americanos ganharem, porque os americanos querem ganhar o campeonato, e se o Anatoly perder, eles entregam de volta o pai da Florence, né, que tá preso. Né? Então, tipo assim, Eita. em troca, né? Aí tudo bem, eles meio que aceitam, esse é o acordo que acontece. E no final de tudo, eu vou dar spoilers porque tem até, tipo, tem como assistir, mas Eu vou ter que dar spoiler do meu também, é, eu acho. Avisa na hora que for spoiler, aí a pessoa dá uma puladinha. sim, Uns segundos, uns minutos, se se você for o quiser, caso. mas eu acho que não vai influenciar muito, porque, enfim, eu acho que não é nada assim, uau, tipo, mudou tudo. Quer dizer, mudou tudo, mas enfim. Mas eu vou dar um spoiler aqui. No final de tudo, a história, tipo, termina vendo que o Anatoly e a Florence, eles meio que foram usados de peões, realmente, né, do xadrez ali, para jogos políticos. Por quê? Eles descobrem que o pai da Florence não tá mais vivo, que desmentiram o tempo todo. Tipo, que ele estava preso. Absurdo. Então, ou seja, ela conseguiu fazer a cabeça do Anatoly de desistir do jogo, de perder, né? E tudo ruim ali, né? Tipo, eles viram que eles foram assim. Tipo, jogaram com eles o tempo todo. Eles eram as peças do xadrez o tempo todo ali, sabe? Tipo, então, assim, é assim um final que corta o coração. Tipo, é horrível o final, é muito triste. E é basicamente essa história, porque assim. O musical, por mais assim que tenha essa história política forte, também tem essa história, né, romântica, porque as músicas são muito românticas também, algumas. Então, tem essa carga também né, entre os dois ali que é bonito até a história. Mas enfim, é basicamente essa história do Chess. Hoje em dia não se usa mais a versão da Broadway, porque realmente pegaram a versão do West End, da Broadway e alguns outros complementos de outras versões que tem, na verdade, até os anos 90 tinha 4 versões. Tinha da Broadway, do West End, da Austrália e tinha da Tour da Americana. Então eram 4 versões diferentes. Então eles pegaram tudo e a partir de 2000 tem uma versão oficial que é essa versão que é apresentada até hoje. Que é basicamente Coisa essa história. confusa. Enfim. Ou seja, tipo, não é uma história que conquista muita gente. Tipo assim, Sim. é mais assim pelas É músicas, difícil, né? né? É difícil, é Aham. difícil. Tem uma frase do Tim Rice, que depois ele falou, que assim, que foi basicamente o último musical que o Tim Rice ficou satisfeito. Ele meio que desistiu do teatro depois. Ele fez outras coisas também, mas ele meio que desistiu porque ele falou assim que foi a coisa mais genial que ele já fez.
E daí ele até falou assim, pode soar até arrogância minha, mas esse daqui com certeza as pessoas não gostaram porque uma pessoa média, né, de um cérebro médio não consegue entender o musical, Porra, meu. né? E ele disse, Então, pode até soar como arrogância minha. sim, ele falou. Imagina se soasse mesmo, né? Porra, meu. E é complicado porque, assim, é um musical que eu não conheço. Eu quero conhecer, porque muita gente fala, que eu conheço com respeito à opinião, fala bem e gosta. Então eu imagino que tenha muitas qualidades. Mas ouvindo você contar a história, eu fiquei com sono. Ah, não, sim. Eu acho. É um negócio que você tem que conhecer mesmo, história acho, pra gostar. difícil, né? Se você não sabe o que é tipo, o que é a Guerra Fria, tipo assim, você não vai nem saber o porquê que eles estão brigando tanto ali, por que é tanta disputa ali. Então já não faz nem sentido se você não sabe. Eu acho que fazia muito sentido nos anos 80, porque eles estavam vivendo aquilo, Tava sabe? vivendo Tipo, aquilo, né? Era Sim. a realidade deles na época, né? então eu acho que fazia muito sentido. Hoje em dia eu acho que já não faz mais tanto. É aquela coisa que a pessoa tem que ter essa carga histórica para entender, sabe? Tipo, tem que saber o que aconteceu exatamente naquele ponto ali da história mundial, né? Ah, até eu achei que a frase do Tim Rice, aqui em inglês, é It may sound arrogant, but chess is as good as anything I ever done. And maybe it costs too much brain power for the average person to follow it. Ave! Jesus! Ainda ficou Precisa de pior. muito cérebro pra Ainda pessoa ficou média pior. acompanhar. Exatamente. Gente, que Era nojo. melhor não ter lido. Que nojo. Eu achei forte também. Que escroto. Mas enfim, se vocês quiserem assistir o musical Chess, tem uma versão que, assim, é que eu recomendo, mas eu não gosto tanto porque tem uma pessoa que estraga, que quem faz a Florence Vessel é a Idina Menzel. Infeliz... Eu. eu acho que ela estraga muito, muito. Tipo assim, não é. Tipo, não é pra ela fazer. Tipo, ela é boa pra fazer Rent, ela é boa pra fazer Elphaba e só. porque, porque é puxado. Tem uma versão muito boa que tem um pro shot que é do Actors Fund of America Concert, que é um concerto que eles fizeram na Broadway, que daí tem o Josh Groban, que ele é maravilhoso, tem a Julia Moore, tem a Sutton Foster, tem o Raul Olha! Esparza. Olha! Elencão. Elencão. Essa aí tem o. Só que tem a Idina Menzel também. Não, isso aí não tem Idina Menzel. Isso não não tem. tem? Não. Ufa. Quem faz o papel da Florence não é a Idina Menzel, é a Julia Moore. Ela é incrível. Ela é Olha! maravilhosa. Muito bom. Gostei. Deu até vontade de ver por eles. Aí eu lembrei agora da história e passou a vontade. Sim. Ah, e tem... e tem mais um que eu esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui, que ele é muito famoso também. O Norman Lewis. Norman Lewis também. Nossa, que homão. Sim, esse elenco aqui é maravilhoso. Pra mim, eu recomendo essa versão aqui, que é de 2001, e daí. Desculpa, 2001. E aí, 2008, tem a versão do concerto do Royal Albert Hall, em Londres, que daí tem a Idina Menzel, tem. Ah, eu esqueci, tem o Adam Pascal também nesse elenco também. Gente, é um No elencão anterior. mesmo. Sim, no interior. Caramba. Sim. Aí, nessa versão de Londres, que tem um pro shot lindo, maravilhoso também, lançaram em DVD, trocaram a Julia Moore pela Idina Menzel e continuou Adam Pascal, continuou o Josh Groban, daí mudaram alguns os outros atores ali também. Mas ainda continua sendo um puto elenco. Mas, né, tipo, Idina Menzel, pra mim, ela não consegue entregar o personagem. Pra mim é muito sofrido a participação dela. Mas já tô vendo os fãs dela enchendo a gente de mensagens. Ai, gente, mas é a realidade, né? Enfim. Às vezes é sobre isso. E assim, o musical hoje em dia ainda é assim, tão fazendo em outros países, tá acontecendo. Recentemente teve um revival no West End em 2018 e teve um revival em Nova York no Kennedy Center em 2017, tanto que o americano era feito pelo Raul Esparza, maravilhoso. Aí, quando ele fez no concert lá de 2001, ele era o The Arbiter, que era a pessoa que comanda os jogos ali. E teve também uma montagem em Tóquio, agora em 2020, que era em inglês, mesmo sendo em Tóquio, era em inglês, que era o Ramin Karimloo e a Samantha Barks que fazia. Olha! Então, em Tóquio, que interessante. Sim, fazer em inglês, sabe? Tipo, a Samantha Barks, do nada. Enfim. Então foi uma coisa bem recente. Então essa é basicamente
a história do Chess e das produções. E eu vou deixar duas músicas que eu recomendo muito, que é uma das músicas que foram escritas para a versão da Broadway, que para mim é tipo uma das músicas mais lindas, que ainda bem que usam até hoje, que é Someone Else's Story, que é linda, maravilhosa, linda, 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 linda. E eu queria tanto recomendar tanta música, é tão maravilhoso, que eu não sei agora qual outra que recomendar. Mas eu vou deixar. Peraí, deixa eu ver certinho aqui. Deixa eu ver se eu não mudo aqui, peraí. Ai, gente, não sei. Tá. Eu vou recomendar uma outra também, que eu acho que é uma música de coro e tem, tipo, elementos de outras músicas dentro dela mesma, que é a música The Deal, que é do ato 2, que é quando eles estão fazendo todo o negócio dessa jogada, né, de entregar o pai da Florence, de fazer esses jogos políticos todo pra no final dar o que dá, tá? Então essa música The Deal eu acho incrível, maravilhosa. Essas são as duas músicas que recomendo vocês procurarem, mas procure as músicas são incríveis, eu sou apaixonado pelas músicas. Tudo bem que eu tenho, né, meu lance por causa do ABBA e tudo mais. Tipo, tem várias músicas aqui que se o musical não tivesse acontecido, provavelmente o ABBA teria gravado como música deles mesmos. Então, tipo, é incrível, amo demais. E é isso. É isso, arrasou. Bora para Confesso um que fiquei próximo musical. curioso com algumas coisas e É, meio com outras, mas achei interessante. mas assim, pelas músicas já vale a pena, sabe? Tipo É, fiquei assim, curioso. mas é lindo, é lindo. Vale a pena sim. Aí, Arrasou. bora para um Eu próximo. conheço Por a favor. música que eu. Qual foi a segunda música que você indicou? O The Deal. The Ah, Deal. tá. Por Eu quê? Qual? conheço de ver pessoas cantando Someone Else's Story. Ah, é maravilhosa essa É música, gente. linda. É verdade. Eu nem É, sabia que era do tem Chess. outra muito conhecida. É uma outra conhecida que foi assim, número 1 na Inglaterra e tudo mais, que é o. Nossa, me esqueci o nome da música. I Know Him So Well, que é um dueto. Ah, verdade. Que essa aí, tipo, muito Esse é um artista dueto de duas regravou. mulheres, não é? Isso, dueto de Esse? duas mulheres. É. É porque você é. Lésbicas? Não, poderia. Que é a Svetlana e a Florence cantando sobre o amor pelo Anatoly, sabe? Então as duas meio que pensando ali. Eu acho assim horrível até essa cena, porque as duas ali romantizando, sabe? Tipo, o amor que tem pelo homem ali. Enfim, né? O homem Super nem que. valorizando um macho O meia macho. boca. Ai. Meia boca que tá com as duas ao mesmo tempo, sabe? Então. Macho É. escroto. Ai, ai, a história de hoje. Enfim. Bora para um próximo musical, então? Vamos lá, eu gostaria de pedir pro editor colocar o trechinho do começo de Everything's Taboo. Ok. Obrigado. E agora nós vamos falar de Tabu, musical que eu e o Rafa nós amamos tanto e falamos e citamos tanto. Quem escuta a gente desde o começo já ouviu a gente falando de Tabu 135 vezes, contando. Sim. Só que a gente não vai falar do Tabu de Londres, né? Eu vou falar do Tabu da Broadway, que é o flop da coisa. Para quem nunca ouviu falar de Tabu, Tabu é um musical com as letras e as músicas compostas pelo Boy George e com um book composto pelo Mark Davis Markham. Tô falando das informações de Londres, tá? Na composição das músicas também tem o John Temis, o Rich Stevens e o Kevin Frost. O musical surgiu em 2002 e é muito legal, muito interessante, fez sucesso em Londres. E um certo dia, a moça chamada Rosie O'Donnell, eu acho tão chique quem tem o nome assim, O'Donnell, McMichael, Macmillan, O'Connor, No meu tem O'Reilly. McClure. O'Reilly. Esses nomes americanos que tem um O'Reilly, Mac, não sei o que, eu acho chique. É meio irlandês, É né? irlandês, Uhum. Irlandês, olha só como eu sei. E aí ela pegou e ficou assim, tombada pela prefeitura de Londres assistindo o espetáculo e decidiu comprar os direitos para montar na Broadway. E ela investiu 10 milhões de dólares. Acreditava no projeto, entendeu? Ela acreditava no projeto. Mas problema- 10 milhões de dólares pra ela. Não, pra Rosie, pra ela não é nada. Ela é podre de rica. Sim, 10 milhões de dólares pra ela é o troco do pão. exato. 10 milhões de dólares, esse que ela perdeu todo. Pra deixar bem claro. O Tabu na Broadway sofreu uma grande releitura no roteiro. Porque o roteiro original ele já era um pouco confuso.
Eu chego já no resumo e tal. Mas o roteiro original ele já era um pouco confuso. E eles reescreveram o plot que costurava a história. Porque o Tabu ele conta a história do Boy George, do movimento New Wave, do movimento New Romantics e do Leaf Bowery. E quando levaram para Broadway, quiseram costurar essa história do movimento e do Boy George e do Leaf de outro jeito. E ficou uma bela bosta. Tanto que só tiveram 100 apresentações. Tiveram 16 previews e 100 apresentações. Estreou em 13 de novembro de 2003 e fechou em 8 de fevereiro de 2004. Foi muito curto, né? Assim, menos de 4 meses. Uhum. E ela teve um prejuízo dos 10 milhões de doletas que ela investiu, assim, ela não conseguiu ter nada de retorno. Acho que com 100 apresentações ela deve ter tido um prejuízo até maior, mas enfim. Não sei, ela deve ter colocado mais um pouquinho de dinheiro ainda pra continuar. Ainda deve ter botado um pouquinho de dinheiro. Porém, ela não desistiu do projeto, ela continua acreditando no projeto até hoje, e ela tem na cabeça dela que um dia ela vai levar de volta o Tabu pra Broadway. Esperançosa. A esperança é a última que morre, a fé do crente é babado. Uhum. Eu percebi, amiga, desculpa. E aí, será que eu regravo o que eu tava falando? Não, vai, continua. Então tá. E tinha assim, vamos pra ficha técnica. Ele estreou no Plymouth Theatre. No elenco original a gente tinha a Sarah Uriah Berry, Jeffrey Carson, Raul Esparza, Liz McCartney, Ewan Morton, e entre outras pessoas, né? Foi dirigido pelo Christopher Renshaw, coreografado pelo Mark Dandy, a produtora é a Rosie O'Donnell e o Adam Kenwright. E aí, como eu tinha dito antes, a composição das músicas, das letras é do Boy George, e o libreto, quando foi para Broadway, mudou. Ele foi reescrito pelo Charles Busk. Não sei falar. Deve ser Bush. E aí, vamos para a história. Na história original, a gente tinha um rapaz que tinha problemas com a mãe, com o pai. Visivelmente ele era gay, os pais não aceitavam e tal, e ele foge de casa, e através da visão dele, de um garoto do interior que tem o sonho de conhecer a cidade grande, a gente conhece todo aquele movimento do New Wave, do punk, de tudo aquilo que estava acontecendo em Londres nos anos 80. Quando a gente vai para Broadway, a gente tem uma outra coisa. A peça começa no Clube Tabu, fechado. O Clube Tabu ele foi um clube real. Ele foi criado pelo Leaf Bowery e ele existiu entre 85 e 87. E era um clube onde as pessoas podiam ser elas mesmas, vestir o que elas quisessem, e aí colocar todo o movimento da moda, do New Wave, para jogo. Tanto que o principal exponente desse movimento é o próprio Leaf Bowery, que até hoje é uma grande referência nisso que ele fazia, nessa pegada mais estranha e mais artística da moda, né? Ele transformava o look dele, o simples fato dele estar ali, em um posicionamento artístico, em uma obra de arte. Ele mesmo até falava que ele era a própria arte, né? Por isso que Exatamente, ele era a própria arte, então... Eu falo já dessa música, Sim. É uma música dele em um determinado momento da carreira dele. E aí, essa menina, essa moça, essa jovem manceba, que se chama Nicola, é a nova moça que... Ai, não, desculpa, me perdi total. Eu nem estava falando dela ainda, deixa eu voltar. E aí a peça começa dentro do Clube Tabu fechado, anos depois de tudo ter acontecido. Entram duas personagens, o Philip e a Big Sue, e eles dois estão aguardando um repórter que convidou eles para fazer uma entrevista falando sobre tudo o que aconteceu na cena do New Romantic na Inglaterra nos anos 80. E aí eles chegam lá, olham o clube fechado, decadente e tal, e aí eles começam a relembrar como era tudo, e aí a gente volta no tempo e a gente começa a história de verdade.
Eu vou fazer um resumão, porque é uma história muito longa, que tem muitos detalhes que é melhor você assistir do que eu contar. Mas a gente conhece o Boy George antes de ser famoso, super falido, quebrado, o pai sendo contra as coisas que ele fazia, e o Philip Saloon arranja um emprego para ele trabalhar numa boate lá que ele já trabalhava. E aí a gente tem o número Freak, Odd to Attention Seekers, que é o número de abertura, e logo depois, quando começa, que a gente volta no tempo, a gente vê o Boy George, Stranger in this World, enfim, todo triste, se considerando um estranho nesse mundo, porque ele tem uma mente diferente das outras pessoas, ele vê a vida com outros olhos e tal. Aí a gente corta para a Nicola, que é a personagem que entrou no lugar do meninozinho lá de Londres. Ela quer ir para Londres, ela mora no interior, ela quer ir para Londres porque ela quer estudar moda, ela quer conhecer o Leif Bowery, ela é apaixonada, obcecada pelo Leif, e ela foge de casa e ela canta Safe in the City. Safe in the City, que é a música onde ela diz que a cidade é que vai transformar a vida dela, porque é na cidade que ela vai ser feliz. O mundo anda, ela chega na cidade, ela conhece o Leif, ela conhece a Big Sue arranja de conhecer o Leif, e ela e o Leif têm uma conexão muito forte ali, desde a primeira vez que eles se encontram. Mesmo que a princípio tenha sido para fazer ciúmes a Big Sue, depois eles desenvolvem uma relação e eles chegam a casar. Sim. Faz o menor sentido. Mas eles chegam a casar. Só beber um gole d'água aqui que eu engasguei. Com o decorrer das cenas, o Boy George, ele começa a fazer a carreira dele. Ele conhece um cara, o Marcos, e ele, que é hétero, e tava lá com a namorada, e eles meio que se apaixonam, e o cara meio que, em determinado momento, larga o Boy George, e o Boy George fica nesse romance com ele, nesse vai, não vai, vai, não vai. E ele finalmente estoura. Um cara conhece ele, um baterista conhece ele, chama ele para gravar uma música na banda dele. E essa banda é o Culture Club, e eles gravam Karma Chameleon. E estoura, é um grande sucesso. E assim, até agora eu não falei da Marilyn, perdão. A Marilyn é outra personagem que tá desde o começo, que é uma amiga do Leif, e é a Marilyn que leva ele pro mundo das drogas. A Marilyn é um cara que se veste como Marilyn, e ele era conhecido na cena underground por se vestir como Marilyn, e por ter uma aparência muito masculina. Então ele tinha essas duas oposições, porque ele se vestia como a Marilyn Monroe, mas ele tinha uma aparência muito masculina e muito destruída pelas drogas. E o Boy George começa a dar certo e a Marilyn não. E a Marilyn começa a meio que querer usar o Boy George para fazer sucesso, e apresenta o Boy George às drogas. A gente vê em cena a primeira vez em que o Boy George usa drogas. E aí é uma ladeira abaixo. Enquanto a carreira dele só cresce, o envolvimento dele com as drogas só aumenta. E no final do primeiro ato, ele está no auge da carreira dele, e o Marcos pede para voltar para ele, interessado na carreira dele, em ser famoso através do Boy George. A gente percebe que todas as pessoas ao redor do Boy George estão mais interessadas na fama dele do que na amizade dele em si e tal. Meu Deus, eu tô com um pigarro na garganta. Uó. E quando o segundo ato começa, tanto o Boy George quanto o Leif Bowery estão no topo da carreira deles. O Leif Bowery, a abertura do segundo ato é o Everything's Taboo, que é a música da inauguração do clube, e aí a gente tem um desfile de figurinos e de looks extravagantes, super legais. E aí, só que agora o segundo ato, assim, o que o segundo ato teve de crescente, de eles estão ficando famosos, vamos apresentar as personagens e tal. O segundo ato é aquela boa queda do cavalo, é a ladeira abaixo. O Boy George vai se consumindo pelas drogas cada vez mais, mostra ele usando heroína, cocaína, tem cenas bem pesadas dele usando drogas. E
o Marcos, achando que vai ajudar ele, vende a história dele para os jornais, de que ele está entregue às drogas. Vende assim, ele tem tanto na cabeça dele que ele está querendo fazer o bem, que ele não cobra. Ele só se identifica nas matérias. Ele meio que quer ficar famoso, sendo aquele que vai entregar o Boy George. E aí isso meio que destrói a carreira do Boy George. Pouco tempo depois ele é preso com porte de drogas. E aí ele rola um momento que ele é internado numa clínica de reabilitação. Tem todo um negócio. E aí tem uma música linda que o Boy George canta no segundo ato, que é Out of Fashion, que é no momento em que ele percebe que ele saiu de moda, né? Assim, que ele se perdeu de quem ele era e do que ele acreditava e da arte que ele acreditava ter e produzir, e se entregou completamente às drogas. É uma música linda, e é uma pena que em Londres, ou que na Broadway é outra coisa, porque em Londres é lindo, lindo, é catártico. Enfim. Nesse meio tempo, o Leif Bowery casou com a Nicola e meio que brigou com a Big Sue por culpa da Nicola. E a Big Sue e a Nicola descobrem que ele está fugindo de algumas consultas médicas. E elas suspeitam que ele tem HIV. E nos anos 80 era uma sentença de morte você ter HIV. E aí tem uma pequena passagem de tempo aí, antes disso tudo, ele faz o It Been Cast, que é um fato real. Ele se expôs em um museu. Isso aconteceu na vida real. Ele colocou uma grande caixa de vidro e ele entrava dentro dessa caixa de vidro e ficava lá exposto para as pessoas que iam ao museu. E ele canta It Been Cast, que é meio que um momento em que ele afronta a plateia. Ele fala que ele é arte, você é o quê aí parado me olhando? Eu sou arte. É um número ótimo. Logo depois disso tem uma Helena quer falar, espera aí, a Helena tá como orquídea. É tipo uma autoficção, esse musical? Eu dei uma saidinha enquanto ele tava falando? Não, ele é coisas que acontecem de verdade. Ele é muito baseado em fatos reais. Sim. Ele tem fatos reais costurados com ficção. Tipo, esse Marcos, ele não é real. Essa Nicola, ele não é real. Digamos assim, que 70% da história é real. 70% Isso. é real. O que ele faz é criar dois plots com duas personagens para costurar toda a história. Que é esse Marcos, que é do Boy George, e a Nicola, que é do Leif Bowery. Mas, tipo, a Big Sue é real, o Philip Saloon é real, a Marilyn é real. O próprio Boy George, né? O Boy George, o Boy George, enfim. E aí tem uma passagem de tempo e a gente encontra o Leif Bowery já no hospital, nos últimos minutos de vida. Ele fugiu tanto do médico que quando foi atrás já não tinha mais o que se fazer. A Big Sue vai até o hospital e aí vem uma mudança que me revolta, porque em Londres... É porque assim, a Big Sue, na vida real, ela era... O Leif Bowery era o corpo, ela era a alma, assim, eles eram unha e carne, eles eram muito amigos e muito próximos. E em Londres, ela canta a música de despedida para ele, que é Ilador, que é uma música linda. Ele tá, pela primeira vez, ele tá totalmente sem maquiagem, ele tá deitado numa cama de hospital, magro. Você vê que quando eu digo sem maquiagem, eu digo enquanto pessoa, ele não tá montado. Ele tá maquiado, mas para parecer doente, né? Mas eu digo, a personagem não está montada como o artista Leif Bowery. É um ser humano morrendo numa cama fria de hospital, numa luz azul, enfim. E a Big Sue, em Londres, canta Ilador. E na Broadway, quem canta é a Nicola, né? Que é a esposa, enfim. É uma péssima mudança, porque o número tem outras proporções com a Big Sue cantando. E aí, depois da morte dele, a gente volta para o presente do espetáculo. A gente tem o Philip e a Big Sue no Clube Tabu fechado. E eles estão se perguntando quem eles estão, né? Estão naquele momento nostálgico. E aí o Boy George chega. E pouco tempo depois eles descobrem que quem marcou essa entrevista foi o Marcos. E aí, logo depois, também entram no recinto da entrevista
Deixa eu só olhar aqui um dos nomes para eu ter certeza de não falar errado. Só um minuto, senhoras e senhores. Entra os outros personagens que permanecem vivos, no caso, né? O Boy George, o Billy, o... O Billy é de Londres, Não, o Billy é de Londres. É É. a Nicola. Enfim, todos os outros personagens entram e eles cantam juntos, relembrando tudo, a música do final, que é Pie in the Sky. O Ian Morton canta meio solo, eles estão lá o espetáculo termina com uma foto deles no teatro fechado, né? No clube fechado. É meio tipo assim, igual o final do Dancing Days, né? Exatamente. Eu acho que talvez o Dancing Days tenha se inspirado, talvez. E é meio que isso, assim, vai entrando o personagem, meio que mostra o que é que eles fizeram, o que é que eles... Enfim, é super estranho. O que também não dá pra dizer, é porque o de Londres era muito melhor. Não, porque o de Londres tem um Deus Ex Machine, tá todo mundo na Índia dançando uma música Hare Krishna. Sim. Também não é muito melhor, não. Mas é isso, assim, a história é meio que isso, talvez tenha alguma diferença ou outra. Apesar de poucas exibições, o musical tem um grupo de fãs muito loucos. Existe uma gravação aí que acho que dá para achar da última apresentação na Broadway, e os fãs estão enlouquecidos, gritando a cada fala forte, a cada final de música, a cada nota mais alongada, enfim, aquele cor de fã de musical. Imagina os fãs de Wicked na última sessão do Wicked de São Paulo. Por aí. Uma galera meio sem noção, gritando. Meu Deus. Nossa, que shade desnecessário. Porque é teatro, né? Não é estádio de futebol, né? Eu sempre fico doente com gente gritando durante peça, que é teatro, né? Não é estádio de futebol. Mas quem não tinha cancelado a gente até agora vai cancelar. Olha, eu vou dormir embaixo da pia, de tão preocupado que eu tô. E aí, assim, se você quer conhecer o Tabu, eu sugiro você pegar o de Londres. Porque tem um pro-shot gravado bonito, com muitas câmeras e tal, é melhor, as versões foi lançado em DVD. São melhores. Foi lançado em DVD, você acha para comprar o DVD, se bobear, tem aí no sebo da internet. Eu tenho, o meu tá bem aqui, ó, eu vou até mostrar. Só porque tá bem aqui mesmo. Olha. Tenta colocar bem assim na sua frente, isso. Não, coloca bem na sua frente. Tá. Isso aí. Agora foi. Quem tá vendo o vídeo tá vendo. Tá focando? Tá focando. Então é isso. Tem no Brasil, ele é duplo. Vou focar de novo. Ó. Ele é duplo. Ele tem 2 DVDs. Chique. Eu tenho um aparelho de DVD para assistir isso hoje? Não tem. Não. Porque quem é que tem DVD hoje em dia? Ninguém. Mas eu tenho o DVD. É isso. E aí, assim, vale ressaltar que o Ian Morton e o Raul Esparza estavam muito bem nos papéis. Sim. Eu acho que o que cagou mesmo foi essa adaptação. Eu realmente acho que a adaptação ela não foi feliz. Eu acho que não era para ser num palco grande também da Broadway. Também tem isso. Tipo assim, Londres é feito num palco arena, meio com semi-arena, e as pessoas são como se fossem os clientes do bar em que a peça está acontecendo, tá ligado? Tipo, é uma montagem com um palco mais experimental. Ele é meio italiano, mas ele é meio arena, e tem interação com a plateia, enfim. E aí em Londres, na Broadway, foi um palco italiano tradicional e tal. E aí eu acho que não funciona, porque é um musical meio subversivo, né? Então, eu acho que precisava ter uma pegada diferente, não podia ser num palco tradicional. Sim, Aí sim. eu acho que isso também contou muito para o não sucesso do negócio. Porque assim, em Nova York tem tanto bar underground, essas coisas, podia ter feito tipo num bar assim, tipo... Total. E aí, assim, só para também falar, teve um revival em Londres em 2012, né, em Brixton. Isso. Brixton, que tem alguns vídeos no YouTube, dá pra ver, mas eu confesso que eu não tenho muitas informações about it. Eu não gostei muito porque não tem o Boy George fazendo o Leaf, então... É uma pena, né? Porque é um detalhe. Gente, eu não falei isso até agora. O Boy George está em cena, ele é do elenco das 2 montagens fazendo o Leaf Bowery.
Ele não faz ele mesmo, porque ele já tá mais velho também, né? E ele é acreditado com o nome original dele, né? Ele não é acreditado como Boy George, ele é acreditado como George O'Dowd. O'Dowd. Que O'Dowd. legal. E quem faz o personagem Boy George? É o Ian Morton. William Morton. Tanto em Londres como Ah, na Broadway. O Ian Morton esse maravilhoso. que é o pai daquele molequinho? É, Ah, exatamente ele. Exatamente. que Exatamente. emoção! E por ser Ele é um um ator hétero, do caralho. e Ele faz é um ator muito do bem. caralho. Ele faz muito bem o Boy George. Incrível! É Pra quem não sabe, o impressionante. molequinho. Qual que é o nome do molequinho? Ai, qual que é o nome dele? É Peraí. o. Ian. Eu acho que é Ian alguma coisa, né? Que depois foi fazer o Sheldon criança na série Young Sheldon, que ele fazia. Isso, ele é pai do Young Sheldon. É isso. E ele fez o Rei George no Hamilton. Verdade. Também fez o Rei George no Hamilton. Enfim, e aí eu quero deixar aqui minhas duas músicas. Acho que eu já falei tudo que tinha pra falar. Sim. Eu gosto muito do musical, de modo geral, das músicas e tal, mas essa versão da Broadway é meio pombo. E às vezes é sobre isso. E aí eu quero deixar aqui o Out of Fashion, que tem uma letra muito bonita e é muito forte. E aí, já que eu tô deixando o Out of Fashion, eu vou deixar uma do Ian Morton, que é o Do You Really Want to Hurt Me, que eu também acho lindo. Sim, que é bem conhecido já do Culture Club. É maravilhoso. Mas, não, vou mudar. Pra não dizer que eu tô botando uma do Culture Club, eu vou colocar I'll Have You All, que é o Boy George que canta, que é do Leif Bowery. Sim, que é uma engraçado. música engraçadíssima, imoral, já tô logo dizendo, é imoral. Imoral. É putaria. Tá rolando banheirão. Ele canta no banheirão, falando dos boys, das necas dos boys, dos tamanhos, de tudo. Então, não coloca pra ouvir no almoço de família. Ou coloca, não vou entender mesmo, né? Se o povo não fala inglês, então. É isso. É isso. Encerro aqui meu caso sobre Tabu. Beleza. Eu preciso conhecer esses musicais. Não conheço nenhum dos dois ainda. Olha só. Glauber, na hora que você precisar ir embora, levanta a mão, se eu ainda estiver falando, que aí a gente despede você. Eu acho que eu vou ficar mais uns 10 minutinhos. Tá bom. Eu queria a opinião de você. Eu queria que vocês comentassem quando eu estivesse falando da história. Eu vou ouvir agora esse episódio até o final, porque o do Show do Milhão ainda não ouvi até o final, mas eu vou com certeza, porque eu fiquei realmente curioso com esse musical. Porque eu nunca ouvi falar. É sobre isso. Então, gente, editor, solta aquela musiquinha. When you say Vegas. I say love, I hear love, sei lá. Que é uma musiquinha bem show, assim, sabe? Deixa eu contar a minha história primeiro com esse musical. Eu vou falar do Honeymoon in Vegas. Eu vou contar primeiro a história, depois eu vou pra ficha técnica. A história não, tipo, como que eu conheci. Porque é um musical do Jason Robert Brown. Eu amo Jason Robert Brown, sou apaixonada, sou enlouquecida, e esse foi um musical que ficou muito pouco tempo na Broadway. E quando eu vi na época, vi os vídeos, vi os trailers, assim, do espetáculo, eu falei, tipo, nossa, mas que parece showzinho, né? Parece, assim, essas comédias coloridas e cheios de brilhos, espalhafatosa, não sei o que, não tem nada a ver com o Jason Robert Brown isso. Porque o Jason Robert Brown geralmente escreve musicais mais... sensíveis e intimistas e internalizados e psicológicos, e não batia. E as informações que eu fui pegando assim no ar diziam isso também, tipo, nossa, não tem nada a ver com o Jason Robert Brown, por que ele tá escrevendo isso? Tipo, não tem nada a ver com a identidade dele, e eu nunca fui a fundo, nunca fui estudar mais, conhecer melhor o musical, porque chegava essas informações a mim, tipo, não tem nada a ver com o que o Jason Robert Brown faz, como se fosse assim, é uma mancha na carreira dele. E aí ficou por isso mesmo, deixei pra lá, conheci uma música aí um tempo depois, conheci a Love Betsy por causa do menino lá que fez o Dear Evan Hansen, Andrew Barth Feldman, que cantou no Jimmy Awards, achei a música ótima e tal. Falei, um dia eu vou conhecer, é Jason Robert Brown, mas não tem a cara dele, então dane-se. Como se assim, meu Deus, ele estava louco quando ele fez isso, porque no mesmo ano saiu The Bridges of Madison County, que é um musical mais Jason Robert Brown, né? Mais denso, né? Mais denso, mais psicológico, com essas músicas mais melódicas e tal. E as músicas do Honeymoon in Vegas realmente são músicas show, são músicas comédia musical, são músicas Hairspray, Priscila, comédia musical dos anos 60, sabe?
E aí fui estudar de ontem para hoje para gravar esse episódio e eu me surpreendi. Outra coisa que eu fiz antes de estudar, eu assisti o filme original. Honeymoon in Vegas é inspirado num filme de 1992. O roteiro é do mesmo diretor e roteirista do filme original. E eu assisti o filme uns meses atrás. E é um filme de comédia pastelão dos anos... Pastelão não, comédia boba, assim, dos anos 90. Sabe aquela comédia de Sessão da Tarde? E é uma história bobinha e tem um plot que é misógino, assim. Não tem como tirar a misoginia do plot, porque uma tem mulher... o Nicolas Cage, né, no filme. Nicolas Cage péssimo. Você não consegue Ai, sentir nenhuma empatia gente. pelo personagem, sabe? Você não consegue se identificar com aquele personagem. Ele não tá bem. A Sarah Jessica Parker, que é a mocinha, e ela só é, tipo, jogada de um lado pro outro, rasa, não tem personalidade nenhuma, assim, sabe? Ela só tá lá. Com Tipo, aquela lapa de objeto, nariz dela, maravilhosa. sim. E eu assisti o filme e falei, tipo, caramba, difícil mudar o plot desse musical pra ficar pra virar um musical aceitável em 2015, que foi quando estreou. E aí eu deixei pra lá. Não fui ouvir a música, não fui fazer nada. Aí eu fui estudar de ontem pra hoje e continua misógino. Eles melhoraram, claro, 2015 continua misógino, mas pra 2015, assim, nossa, gente, eu tô tão empolgada, eu quero falar tanta coisa que eu fico me confundindo. Eles melhoraram toda a questão, a personagem tem mais personalidade, eles aprofundam mais, você sente mais empatia pelo protagonista. Mas não tem como tirar a misoginia desse plot. E é um musical que ficou meio datado mesmo. Devia ter saído uns anos antes. Mas, enfim, deixa eu contar. Mas eu adorei. A trilha é uma delícia, sabe? Então eu tô ali dividida. Se eu gosto, se eu não gosto, eu tô meio... ignora a misoginia. O musical é divertido, é gostoso de ouvir, sabe? Ouvindo com a mão na consciência. Enfim, a música é a letra do Jason Robert Brown. O libreto é do Andrew Bergman, que também era o diretor e o autor do filme original, que é de 1992. E o nome do filme, em português, vocês sabem qual é? Eu não lembro. Honeymoon in Vegas, né? Lua de Mel em Las Vegas. Sim. Em português chama Lua de Mel a 3. É verdade. Nossa. Aí você acha, uma história picante, um trisal, um homenagem. Com certeza não. Aí estreou no Paper Mill Playhouse em 2013, né? Nova Jersey. Teve o tryout lá e foi para Broadway em 2015. Começou previews em novembro de 2014. Estreou em janeiro de 2015, tipo no meio de janeiro. Pior data. A pior época existente. Sim. E fechou em abril. Antes de sair os anúncios do Tony. Tava vendendo muito mal. Tinha gente falando, talvez eles esperem, né, o anúncio dos indicados para ver se dá uma levantada nas vendas e tal. Fecharam antes, e ainda bem que fecharam antes, porque não foi indicada nada no Tony. Ia só passar vergonha, né? Ia só passar vergonha. Teve 66 previews e 93 apresentações. E, surpreendentemente, eles receberam críticas muito boas. O New York Times babou ovo do Honeymoon in Vegas. Adoraram, falaram muito bem. Só que a plateia não chegava a 60% da lotação, sabe? Nossa, e lá você tem que ter prejuízo. mais 80, 90. Tipo, prejuízo feio, assim. Eles insistiram muito. Um dos atores principais é o Tony Danza, que já fez várias séries na TV e tal, que é um cara meio conhecido. Chegou ao ponto que ele ia na cabine da Tickets, sabe? Da TKTS, lá na escadaria, pra chamar as pessoas pra assistir. Tipo, o cara famoso da televisão ia lá conversar. Tipo, o nível do desespero e o nível que ele acreditava no espetáculo. Nossa, que humilhação. Ai, que horror. Realmente. E aí no elenco tem outro amaldiçoado dos flops, que é o Rob McClure, que fez o Chaplin, e ele ia estrear a Mrs. Doubtfire, mas não deu tempo de estrear por causa da Covid. O Tony Danza, que é o trapaceiro lá, e a Brennan O'Malley, que é a mocinha. E a Nancy Opel, que é a mãe do cara, que é incrível. E foi o quarto flop sucessivo do Jason Robert Brown, mas esse foi assim...
É muito estranho você. Se você gosta muito do Jason Robert Brown e aí você vai ouvir, você vai falar, tipo, o quê? Sério? Tem uma música que parece o Jason Robert Brown, que chama Anywhere But Here, que aí você ouve e você fala, tipo, tá, quem escreveu essa música foi o Jason Robert Brown. E as outras são teatro musical tradicional, comédia musical clássica, e são uma delícia. Eu não achei que são mais do mesmo, eu não achei que são batidas, assim, sabe? Porque eu achei que eu ia escutar o musical e que ia ser uma coisa extremamente genérica que eu ia achar, Jason, querido, o que aconteceu com você? Onde você estava com a cabeça? Mas não, eu gostei, assim, sabe? Eu achei uma trilha muito gostosa de ouvir, assim. Tipo, as músicas são contagiantes, são divertidas, e tem a coisa que os personagens são de Nova York, e eles vão para Las Vegas e depois eles vão para o Havaí. Então tem todas essas vibes. Eles dão uma volta, né? Eles dão uma super volta. E aí, o que aconteceu? Teve ótimas críticas, mas não conseguiu chegar no público, boca a boca não aconteceu. As pessoas dão vários motivos para isso, assim, tipo, o filme não era um filme tão bombado, assim, pra galera ir por causa do filme. O Tony Danza é conhecido, mas não é tão conhecido assim. Tem a questão de que o plot é misógino, já vou explicar por quê, e que causa aquele desconforto. Tem o fato de que os personagens do Havaí são estereotipados, que é um negócio que causa mais um desconforto. E tem a questão que é um musical divertido, é um musical gostoso, é aquela comédia musical. Só que acaba sendo simples, acaba sendo raso, digamos assim, né? Acaba sendo... É o ano do Fun Home que eles estrearam. Então, assim, a galera tava indo ver coisas densas e psicológicas e tal. E aí era um musical divertido, sabe? Não tinha grandes pretensões, assim. Então, talvez por isso, por muita gente considerar bobo e tal, e dentre as opções que as pessoas teriam para ir a um teatro na Broadway, escolher outro em vez de escolher esse, né? E também o mês que estreou, realmente, em vários lugares, as pessoas falaram isso. Tipo, janeiro é uma data horrível para você estrear um espetáculo. Aí acabou que a temporada foi cancelada no meio, devolveram o dinheiro de quem tinha comprado para depois 5 dias. A humilhação, sabe? Puxado, bem puxado. Não teve nenhuma indicação ao Tony. Mas tem... Cara, sério, ouçam a trilha. Eu achei realmente muito gostosa de ouvir. E aí não apareceu no desafio, né? Eu até fui olhar, né? E não foi indicado. Não foi indicada. Não. Tá. Aí agora vamos para a história do espetáculo. É super farsesca, é super comédia musical clássica, é super... Devia ter estreado uns 15, 20 anos antes, sabe? Pra fazer mais sucesso. O Jack, que é o personagem do Rob McClure, ele mora em Nova York, ele é nova-iorquino típico. E ele tem muito pavor de compromisso, muito pavor de casamento. E ele quer se casar com a namorada dele de 5 anos, mas a mãe dele, antes de morrer, amaldiçoou ele e falou: você nunca vai se casar, você prometa pra mim que você nunca vai se casar, porque nenhuma mulher vai te amar como eu te amo. Ai, Deus. Olá, relacionamento tóxico. Sim. Meu Deus. E aí isso é apresentado como uma maldição mesmo. Quando ele vai tomar alguma decisão, aparece a mãe dele do além, vem um trovão, sabe? É uma coisa assim de realmente ele está amaldiçoado pela mãe que morreu 10 anos antes. E ele é muito apaixonado pela Betsy. Uma das melhores músicas do espetáculo é I Love Betsy, que ele fala que ele gosta de muitas coisas, mas Betsy, cara, ele ama Betsy. Só que ele não consegue firmar esse compromisso. Como é um espetáculo que tem essa coisa meio... não fala exatamente o ano que está acontecendo, se realmente é no tempo atual, mas fica aquela sensação de que, né, o casamento é uma coisa esperada, e a Betsy quer casar, quer ter filho e tal, e ele fica naquele, ele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, aí ele decide, não vou, acabou essa maldição, não vou mais ligar para isso, vou casar com a Betsy, ele vai para a joalheria, para escolher o anel com ela, e aí a mãe dele aparece do além, tem toda uma cena, e aí ele amarela, e aí a Betsy cansa de ser mãe de macho, né? Que até aquele momento ela tava tipo, ok, entendo seus problemas, mas assim, amado, minha vida, sabe, 5 anos, você precisa crescer, preciso dar um jeito. Mas
mulheres façam isso antes de 5 anos de relacionamento, tá? Não sejam mães dos seus filhos. A sorte no musical é que eles realmente... O Rob realmente é muito, assim, cria muita empatia e tal, e ele realmente é muito... Tipo, você gosta muito dele, você entende, assim, que ele realmente gosta dela e tudo mais. Então dá uma amenizada, porque o Nicolas Cage no filme é, assim, sem condições. Precisa ir, Glauber? Sim, Então, preciso ir, gente. Beijo pra quem tá ouvindo. Vou ter que sair mais cedo hoje. I'm so sorry. Mas fiquem com um beijo meu. Segue a Beijo, até Lene. mais. Até mais. Aí, o que acontece? A Betsy dá esse ultimato nessa música que chama Anywhere But Here, que é a única que tem cara de Jason Robert Brown. E ele fala, não, vamos casar sim. Vamos para Las Vegas, vamos nos casar em Las Vegas, que tem aquela tradição de casamentos espontâneos em Las Vegas, né? Dela, tipo, tá bom, vamos caralho, que é isso que eu quero, né? O que ela mais quer na vida ali é casar com aquele homem, não seja essa pessoa, mas tudo bem. Ali no plot do espetáculo e do filme dos anos 90, tinha essa coisa de precisamos casar, constituir família, etc, etc. Aí eles vão para Las Vegas. Chegando em Las Vegas, tem um cara lá, que é o cara que o Tony Danza faz, que o nome dele é Tommy, e ele é tipo um trapaceiro, ele tem muita grana, ele é apostador, essas coisas, e a Betsy passa e ele lembra, diz que ela parece muito com a ex-esposa dele, que morreu de câncer de pele. Nossa. E aí ele decide que ele vai conseguir conquistar aquela mulher porque ele tem uma nova chance de ficar com a dona. Né? A Betsy lembra ele da dona. E aí que ele cria todo um plano para conseguir se aproximar da Betsy. O plano é o quê? Apresentar que vai ter uma noite de jogos no cassino e tal, que vai ser privado para hóspedes, convidar o Jack. O Jack aceita, vai lá, joga com ele, e ele tá com uma cartada muito boa, e ele começa a apostar assim, é impossível alguém ganhar dessa cartada, aposta, empresta dinheiro para apostar, com certeza absoluta que ele vai ganhar, mas ele perde e fica devendo $58 mil para esse cara. E aí o cara fala, tipo, então, você precisa me pagar, né? Eu não tenho como pagar, porque eu achei que não tinha como perder, eu não tava blefando, achei que você tava blefando. E aí ele fala, tipo, então, a gente tem 2 opções, eu posso cortar suas bolas, ou você pode me deixar passar um final de semana com a sua namorada, com a sua noiva. Oi, amada, a noiva nem estava lá, ela nem sabia do que estava acontecendo, ela foi tratada como um objeto de troca de uma aposta. Isso me deixa muito pistola. Muito pistola, porque é isso que acontece. E aí ele vai lá, conversa com a noiva, fala dos $58 mil, aí ela aceita, tipo, tomar um drink com o cara, junto com o noivo, né, só para conhecer e tal. E aí dá uma confusãozinha ali, o cara chama ela para ir pro Havaí, ela fala, vamos. Porque ela tá pistola com o Jack com toda a razão. Quem não ficaria pistola de você ser apostada com outro cara? Ele não vai se engraçar, ele não vai fazer nada demais, mas cara, o que eu tenho a ver, sabe? Você que fez a aposta que você não devia fazer, vai tomar no seu cu. Não tem nada a ver com isso. É literalmente tratada como objeto, como um negócio de aposta. Então, tipo, realmente é muito complicado. Por mais que tenham dado mais personalidade para ela, tenham deixado o Jack, assim, mais agradável para o público, realmente é um plot difícil de engolir e uma história difícil de levar para Broadway em 2015, né? Realmente, bem complicado, né? Porque bem complicado. As coisas já estavam bem mais avançadas em 2015, né? Se fosse, sei lá, 2000, ainda é até aceitável 2000, né? Mas 2015... Verdade. E, cara, dá uma dó, porque as músicas são muito boas. São muito divertidas. Eu fui ouvir esperando uma coisa muito genérica. E eu amei, sabe? Amei. Eu vou parar essa gravação aqui, vou botar o álbum pra tocar e ficar dançando pela casa, porque é contagiante. Eu lembro de ter escutado e gostei. Boas, sabe? Então, realmente é uma pena que o plot não condiga. Não condiz. Não condiz. Não condiga. É uma pena que o plot não condiz com os dias atuais, assim, sabe? Porque realmente nos anos 60, inclusive tem a sonoridade muito dos anos 60, assim, sabe? Sim. Daquela comédia clássica, comédia musical clássica. Se nos anos 60 esse espetáculo seria assim
É, porque Bombadíssimo. E é mais complexo, sabe? Não é? É gostoso, é delicioso de escutar, mas tem camadas de complexidade do Jason Robert Brown, entendeu? Não é uma coisa genérica. Então eu gostei demais, assim, de ouvir. E eu acho que eu não vou dar nenhum spoiler para vocês. Vocês assistam o filme, ouçam o musical, tem o conheçam filme, melhor. ajuda. Mas o segundo ato é basicamente, eles vão pro Havaí e aprontam altas confusões. Muitas confusões. Olha, gente, tem mentira, tem atores contratados, tem o Jardim das Mães Decepcionadas, tem a Aff. tentativa de desfazer uma maldição, tem Elvis, muitos Elvis, Ah, é lógico, né? tem paraquedas, tem muitas coisas. É uma Ah, loucura é, o segundo na, ato, na mas capa do é Playbill tem divertido. os paraquedas, verdade. É. Sim, sim. Tem Elvis paraquedistas. Mais de Nossa. um, tá? Não é um só, não. Elvis, Zezés, Ah, paraquedistas. não, e esse é o tipo de história realmente que até mesmo vendo lá no Desafio, que era muito comum fazer esse tipo de história baseada nesses filmes mais antigos, ali bem no começo dos anos 2000 mesmo, 2000, 2001, era muito ok, mas realmente, pelo você contando a história, eu acho que não funcionaria nos dias de hoje mesmo. Sim, sim. E, cara, eu realmente, olha, se tivesse estreado uns anos antes, porque eu não achei um musical, assim, eu fico pessoalmente ofendida, fico, porque eles ficam jogando uma mulher para um lado e para outro, e a mulher, por mais que tenha personalidade, é a que menos tem personalidade ali, é a Sim. personagem mais rasa, porque ela é um objeto de troca, de dois machos que estão disputando ela, sabe? Mas é divertido, sabe? É uma sessão da tarde muito gostosa de assistir. As Desligar a músicas são história e ficar mais boas. as músicas do. Sim. Ignora a misoginia, gente. Ignora a misoginia. Vai ouvir, vai assistir. E não tem nenhuma filmagem boa, tem um bootleg bem ruinzinho do YouTube, porque o primeiro ato, metade do primeiro ato, eles estão filmando o teto. Então, se você tiver um bootleg decente Nossa. dessa produção para me mandar, me mande, por favor. Porque, por exemplo, a cena da maldição da mãe, tem hora que você ouve a plateia rindo, você não vê o que está acontecendo, sabe? Ai, Quando ela certo. surge na joalheria. Sim. Enfim. E esse personagem que eu tô vendo aqui, Buddy Rock e Roy Bacon, aparece bastante? Como que é? Aparece bastante porque ele é tipo o MC de Las Ah, Vegas. ah, Ele é quem tá. recebe as pessoas em Las Vegas, entendeu? Ele É, tá sempre com as coristas e é ele que canta When You Say Vegas. tá. Não, porque esse ator, o David Joseph Berg, que fez, ele fazia The Prom. Ele fez daquele bootleg que tem o Josh Lemmon fazendo o Barry. Daí no lugar do Josh ele fazia o Sheldon. Então, Ah, é que ele. legal. É ele. É. Nossa. E são músicas muito gostosas de ouvir as vozes dos atores, cara. Tipo, olha, Jason Robert Brown não economizou nas high notes. E, é uma delícia de ouvir, é uma delícia. Ah, Vozes muito boas também. O Tony Danza, por ele ser famoso, ser da TV, eu achei que ele não ia entregar, mas ele entrega. Ele tem uma cena de sapateado, entendeu? E ele já é um olha, mais velho, assim, já é um senhor, sabe? sim. Tô vendo aqui, é pela idade dele, realmente. É. Sim, nossa, e é muito gostoso, realmente. Eu acho que vale a pena ignorar a parte problemática e conhecer. E tem muitas músicas legais aí para você que tá procurando repertório também. Eu fiquei bem surpresa. Vai pelo, de repente, né? Escuta primeiro o álbum, se curtiu o álbum, daí vai atrás de mais material. Quem Sim, sabe vale a sim. pena. Ah, mas interessante, porque assim, eu já escutei, eu lembro que eu escutei o álbum, tipo assim, uma única vez. Eu lembro de ter gostado, achado gostosinho. Então agora eu me Uhum. interessei de conhecer melhor. É interessante. Nossa, eu amei, eu amei. Fiquei Hum. bem surpresa, realmente. Você. E Ah, tanto que recomendar a música foi muito difícil. Muito difícil escolher só duas. Gente, muito complicado. É por isso que eu já fui citando várias aí enquanto eu falava, entendeu? Eu gosto muito, não tem como não indicar I Love Betsy, porque é divertida, é dançante, é engraçadinha, abre o espetáculo de um jeito muito bacana. Então ouçam I Love Betsy. E a segunda música que eu vou indicar. Ai, Jesus amado. São muitas músicas boas.
Cara, eu gosto muito das músicas da Betsy, que são a que eu falei, que é a única que tem cara do Jason Robert Brown, que é Anywhere But Here, e também eu gostei bastante da Betsy's Getting Married, que é mais engraçadinha. Mas eu vou indicar outra música do protagonista, mas que o protagonista é o protagonista, entendeu? Se tivessem deixado a Betsy mais protagonista, seria melhor, porque no final ela tem só um solo de verdade, sabe? Os outros são Nossa. no meio de... Porque tem músicas que são músicas... Tem várias músicas duplas, tipo, em duas cenas diferentes, aí é um nome barra outro nome, sabe? Ah, Que tá. são duas músicas juntas. Então eu vou indicar uma música lindíssima, que é no momento... A Ella Betsy é no começo, quando tá apresentando o personagem, né? E aí no segundo ato tem uma música que chama Isn't That Enough? Que é quando... Não riam, hein? Não riam. Quando o personagem tá no Havaí, e aí a moça do Havaí, que tá encarregada de tentar seduzi-lo para ele esquecer de tentar salvar a noiva dele, leva ele até o Jardim das Mães Decepcionadas. E aí ele vai até lá, encontra o espírito da mãe dele e convence a Ai. mãe dele a desfazer a maldição, a abençoar a relação dele com a Betsy. E aí essa é a argumentação dele. Ah, Tipo, não é suficiente tudo isso que ela é para mim? Eu amo ela, mãe, deixa eu casar com ela. Nananana. fofinho até. É Fofo, e é muito fofo. bonita a música. Fofinho. Gostei. Sim, no Jardim das Mães Amaldiçoadas. Nossa, olha E que aí a gosto. mãe dele tá, tipo, vestida como uma das estátuas, porque é como se fosse um jardim Com essa... ancestral, assim, com estátuas clássicas do Havaí, assim, e aí Sim. do nada aparece a mãe dele, tipo, vestida como se ela fosse uma das estátuas, sabe? Ah. Ah, mas muito bem. Eu acho que Sim. já tem um bom tanto de coisa aí para as pessoas se interessarem Sim, de ir sim. atrás. E uma coisa que eu achei interessante, assim, porque tem a parte tocante, emocionante, romântica e tal, dos relacionamentos, mas como chama Honeymoon in Vegas? E tem a parte espetaculosa, assim, né, cheio de brilhos, coristas, Elvis, etc., acaba que os materiais de divulgação focam mais nisso. Uhum. Não focam tanto na relação e na parte mais fofa e tocante, sabe? Sim, E sim. também, claro, é um musical de comédia, tem altas confusões, altas trapalhadas, homem fazendo omisse, né? Que é isso que o Sim. homem faz. Não tem um trisal em momento nenhum, sabe? Plots que seriam facilmente resolvidos com a não monogamia. Mas, E, enfim. mas você observou se tipo, é muito tipo tradução do filme para o palco? Tipo, é muita cópia ou não? É bem parecido. Eu acho que se você não entende inglês, você assistiu o filme e aí vê o musical, você entende tudo que tá acontecendo. Não, eu digo Mas assim tiveram porque adaptações. Porque, tipo, dá pra você pegar, tipo assim, só o plot do filme, assim, de base e mudar muita coisa, melhorar, tipo, se você Sim, gostou do filme, melhora, assim, né, ainda mais pros dias de hoje em relação sim. a sistemas, né, então... Sim, eles deram uma atualizada, porque assim, o Nicolas Cage no filme original tá intragável. Você fica, nossa, bicho, por que você vai ficar com esse cara? Ai, Sério, fica solteira pra sempre, amiga. Pra quê? melhor, Desnecessário sofrer esse tanto por causa desse macho meia boca. né, Sabe, eu assisti já tem alguns meses, mas eu lembro que me chamou a atenção, tanto na trilha quanto no musical, quando o cara fala da aposta. Porque uhum. o Jack fica muito transtornado, assim, sabe? Como assim? Você quer passar um final de semana caminhando à noite? Você é louco? E eu lembro que no filme, tipo, não tinha isso. Sei lá, eu posso estar lembrando errado, porque eu não Uhum. reassisti de ontem pra hoje. Mas eu acho que o Nicolas Cage, assim, o Nicolas Cage só respondia do jeito Nicolas Cage, sabe? Sim, Vou ai. salvar minha pele, deixa eu botar aqui minha noiva na reta, que não tinha nada a ver com a merda que eu fiz. E aí, Uhum. pelo menos no musical, você vê que é mais genuíno, assim, o sentimento, e você gosta mais do protagonista do que no filme. Sim, 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 Porque, nossa, cara, anos 90, né? A gente aceitando macho bosta, que é sim. muito mediano, só pra não ficar sozinha. Amigas, não façam isso. Muito bem, muito bem. Mas acho que é isso, né, você viu se chegou a perder muita grana o musical, ou não? Eu não consegui achar, mas eu vi É. que enquanto tava em cartaz, estava com 50, 60% de Sim, eu estava vendo lotação, isso, então eu não com consegui achar certeza. valores exatos, assim. Com certeza, tipo, não atraiu o público mesmo. Isso. Muito É uma triste. pena. E é uma tristeza quando a crítica ama demais, né? Porque você vê uma crítica positiva, dá uma aliviada, imagina. O New York Uhum. Times babar seu ovo?
Sim. Você acha, tá feito, vou fazer uma grana com esse espetáculo, mas as pessoas não foram assistir. Pra ver que os críticos não adiantam, né? Uma boa crítica que você não vai levar, de repente, o público que é realmente o interessado em pagar pra assistir, né? Então. Eu acho que hoje em dia a crítica especializada tem menos peso, né, do que Até mesmo por causa da internet, porque em É. 2015 as pessoas estão se comunicando pelas redes sociais, tipo, então o boca a boca é muito mais forte ainda, né? Então. Sim, exatamente. Mas é bom tirar um pouco desse peso dos críticos, né? Da Com Broadway. certeza, com Com certeza certeza. é bom. Deixar pro Uhum. público mesmo decidir se é bom ou não. Mas eu acho que é isso, né, Lene? É isso. É isso. Então, procurem esses 3 musicais aí que vocês vão curtir, porque a gente recomenda. Se a gente tá falando aqui é porque a gente recomenda. Então, Eu são acho que esses. todos os flops que a gente falou até hoje, a gente recomenda menos o Tarzan. Mesmo o Tarzan, é verdade. Que o Tarzan não dá pra salvar mesmo. Tá. Mas é isso. Gente, se vocês querem, de repente, que a gente fale de algum flop específico, vocês, de repente, não sabem se é flop ou não, manda uma mensagem pra gente, uma DM, que a gente pesquisa, a gente fala aqui, debate um pouco mais sobre musical, porque até a gente tem interesse, né, de aprender mais sobre esses flops, porque tem tantos aí que a gente meio que sabe, às vezes, só por cima, né? Então é bom a gente parar pra dar uma estudadinha, dar uma lida. É sempre bom pra gente mesmo, até, né? E é isso. Alguma outra coisa mais, Helene? Não. Não. Só dizer que eu adorei essa coisa. Eu tô me sentindo muito bem, assim, que tipo, a gente decidiu ontem, aí gravou hoje, aí eu consegui estudar, ver tudo. Eu achei. Nossa, nem dormi essa noite, mas foi demais. Nossa. Mentira, dormi um tanto. Mas eu achei divertido. Era um musical que eu queria conhecer há muito tempo e eu achava que era bem pior do que realmente é, sabe? Então, Sim, sim. saldo positivo pra mim. Pra ver como que a gente se esforça, a gente acorda mais cedo, estuda pra vocês. Para vocês, Por, queridos ouvintes e por isso, apoiadores, por isso amores que da minha vida. deixe recados pra gente lá no post do Instagram, que isso ajuda bastante. Então, deixa lá um recadinho se vocês gostaram do episódio. É muito importante pra gente, tá bom? Sim. E é isso, a gente em breve volta com outro episódio de Flops, né? Aham, Uma quarta parte pra falar mais de musicais aí pra vocês. E é sim. isso, bora então, Aline. Bora Bora então. almoçar então. Beijo, Beijo, gente. gente. Até o próximo episódio. Até Até o mais. Tchau, próximo. tchau. Tchau.